Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar inaugurando a hashtag Descomplicando Provas. Será uma série de vídeos que eu irei fazer mostrando como eu respondo as minhas provas de concurso de forma bem simples, bem descomplicada e detalhes, sem dominar tanto o assunto, ou seja, tendo apenas aquela noção geral do assunto, mas sem se aprofundar tanto. Vocês vão ver que é possível. Eu separei algumas provas, a maioria da banca AOCP. Vou responder junto com vocês, tá? Eu ainda não vi as questões, apenas imprimi algumas provas e só marquei sobre o assunto. A gente vai começar respondendo as de proteção radiológica. E o que a gente tiver assim de dúvida, recorre aqui para os livros, tá bom? Mas vamos ver se a gente consegue responder de forma bem descomplicada, por eliminação, com o básico de conhecimento que a gente tem. Vamos lá? A primeira questão diz o seguinte: para fins de proteção radiológica, os efeitos biológicos da radiação são classificados em estocásticos e determinísticos, que são os não estocásticos. Com relação a esses efeitos, assinale a alternativa incorreta. Então, para essa questão, eu só preciso saber o que é efeito estocástico e determinístico. É um efeito que cai muito em provas, então eu acredito que vocês já sabem. A letra A diz o seguinte: efeitos estocásticos são aqueles cuja probabilidade de ocorrência é função da dose, sim. Não existindo limiar, sim, não existe um limiar de dose para efeito estocástico. Como é o caso do câncer. Tá, não sei se o câncer é um efeito estocástico. Vamos deixar em stand-by e vamos ver a próxima. Parece que está correta. B. Na radioexposição de corpo inteiro em adulto, a absorção de dose de radiação na ordem de 2 a 4 grays produzirá efeitos hematopoéticos leves. Não sei o que é efeito hematopoético. Vamos para a letra C. A absorção por adulto de dose de radiação na ordem de 6 a 7 grays produzirá náuseas e vômito. Esse assunto tem aqui nesse livro, viu? Mas enfim, não estudei, não sei. Vamos para a letra D. Doses superiores a 10 gray resultam em colapso no sistema nervoso central e morte em poucas horas. Parece que sim. Mas vamos para a letra E. Os efeitos determinísticos somente se manifestam após um período relativamente longo após a irradiação. Pronto, era o que eu precisava para marcar essa questão corretamente. Não preciso saber nada de doses de Gray, se causa vômito, se não causa. É interessante saber? Mas eu não preciso dessas informações para essa questão. Eu só preciso saber efeitos estocásticos e determinísticos. Efeitos estocásticos, a probabilidade de ocorrência é em função da dose, mas não existe um limiar. É isso que eu preciso saber. E quando a gente fala em efeitos determinísticos, são efeitos de curto prazo, diferente dos estocásticos. Então, aqui a gente já mata essa questão na letra E, dizer, quando ele diz que os efeitos determinísticos somente se manifestam após um período relativamente longo após a irradiação. Então, a errada é a letra E, apenas porque eu sei que os efeitos determinísticos são de curto prazo. Vocês perceberam que eu consegui responder essa questão sem saber tanto sobre efeitos biológicos. Eu, depois de ver uma questão como essa, iria estudar mais esses efeitos biológicos, essa questão das doses, o que causa, né, certas quantidades de dose, como tem aqui nessa questão. Mas, sabendo apenas estocástico e determinístico, eu consegui responder com certeza. Outra questão interessante aqui sobre proteção radiológica. Com relação aos princípios básicos de radioproteção, assinale a alternativa correta. Preste atenção, aqui eles querem a correta. Então vamos lá. Princípios básicos de radioproteção. O princípio de justificação determina que as exposições sejam tão reduzidas quanto razoavelmente exequíveis, considerando-se fatores sociais e econômicos. Nessa alternativa, a gente já vê de cara que está incorreta, porque o princípio que diz que as exposições sejam tão reduzidas quanto
razoavelmente exequíveis é o princípio da otimização. A gente deve usar a menor dose de radiação que nos traga um efeito satisfatório. E ele também diz sobre considerando fatores sociais e econômicos. Então, é só saber ali os princípios, justificação, otimização de dose, prevenção de acidentes. Vamos lá para a letra B. O princípio de justificação impõe que as doses individuais de trabalhadores não excedam os limites anuais de doses estabelecidos pela CNEM. Também não. Esse assunto aqui é o princípio de limitação de dose. Segundo o princípio de otimização, as doses individuais para indivíduos do público não devem exceder 1 milisievert. Também não, né? Não é isso que diz o princípio de otimização. O princípio que fala sobre doses é limitação de dose. O princípio da justificação pressupõe que, em qualquer atividade envolvendo radiação, a exposição seja justificada em relação a outras alternativas e produza benefício líquido para a sociedade. Tá bonita, tá uma resposta bonita. Vamos ver a letra E, né, para a gente tirar as dúvidas. No princípio da alimentação de dose individual, as exposições devem ser tão reduzidas quanto razoavelmente exequíveis. Não, né? A gente já sabe que esse princípio é de otimização. Então, a correta é a letra D. Desde que outras alternativas não sejam mais possíveis, aí sim justifica usar o exame que tem a radiação ionizante. Então, esse é o princípio de justificação. Gente, só lembrando que eu estou mostrando a minha técnica de como eu respondo as provas de concurso. Não é aula, não é uma videoaula, não estou ensinando um assunto para vocês. A gente vai abordar alguns temas, mas eu não vou estar ensinando, apenas mostrando como eu respondo as provas.